Estamos na nossa aula de ciências, na unidade 3, sobre os animais, aqueles que eu amo tanto, né, gente? Vocês já sabem do meu amor pelos animais, assim como eu amo as crianças, assim como eu amo os idosos, eu amo demais os animais. Se eu pudesse, eu tinha um espaço para cuidar de animais. Para cuidar, assim, espaço para cuidar e para me divertir, para curtir com eles, né? Porque não que eu esteja na profissão errada, não, porque eu amo o que faço, mas também acho que se eu tivesse optado também por uma profissão como veterinária, eu acho que eu também iria me sair bem, porque eu amo os animais. Amo demais, fico muito triste com as coisas que a gente vê com relação a eles, né? A questão da violência, dos maus tratos. Mas vamos para a nossa aulinha, nossa quarta aula, vamos falar de coisas boas, vamos falar do habitat, do ambiente que os animais vivem, do ambiente marinho, do ambiente terrestre, né? Do ambiente aquático, do marinho, que é marinho salgado, da água doce, tá certo? Vamos falar desse habitat dos animais. Então, falamos na aula anterior sobre a respiração dos animais, que os animais terrestres, eles respiram pelos pulmões, assim como nós, né, humanos, respiramos pelos pulmões, os animais terrestres respiram pelos pulmões, né, e eles tiram do ar, né, atmosférico, tiram da camada, né, da atmosfera, o ar que precisam para sobreviver. Já os animais que respiram, que tem a respiração pelas brânquias, né, respiração branquial, eles retiram da água o oxigênio que precisam, né, para realizar a sua respiração. Mas nós sabemos que existem aqueles animais que têm, que são adaptados, né, que são mamíferos, como as baleias e os golfinhos, que nós também já estudamos isso, que respiram, né, por pulmões, que eles têm um fôlego grande, que eles vêm toda vez que ele vem até a superfície, que eles dão aquele salto, eles respiram, né, retiram o ar atmosférico, né, aí tem um fôlego muito grande, aí voltam novamente para o seu habitat, que é a água, né, porque estão com o oxigênio que eles precisam para sobreviverem lá, tá certo? Então vamos falar um pouquinho sobre esses animais de respiração branquial, tá certo? Então, na respiração do tipo branquial, as brânquias, né, são banhadas pela água, que na maioria das vezes entra pela boca, por isso que muitas vezes a gente vê os peixinhos com a boquinha aberta, porque eles estão, né, estão respirando, né, então entra pela boca do animal, né. Os peixes abrem e fecham os opéculos que tem na lateral, né, permitindo a saída da água que entra pela boca, fazendo um fluxo, né, da água, a água que entra e sai, né. Então, mas não só os peixes que possuem brânquias, não, gente. Outros animais aquáticos, como o polvo, né, a ostra, a lagosta, né, eles também respiram pelas brânquias e eles não são peixes, né. Então, não são só os peixes que possuem brânquias, não. Outros animais aquáticos, como o polvo, a ostra, as lagostas, também tem esse órgão em formatos variados, né? Os peixes têm esse órgão, mas eles têm de formatos variados, né? Então, vamos aqui. Nós temos aqui um polvo e uma lula, né? Então, vamos lá.
Você já ouviu falar em um polvo e uma lula? Nós já falamos isso na aula anterior, não foi? Então, aí na página 144, o 4 escapuliu, foi parar aqui embaixo, vocês estão vendo aqui, o 4 fujão, 144, né? Você já ouviu falar em polvo e lula? Eles são animais parecidos visualmente, né? Visualmente. E normalmente são confundidos pelas pessoas na hora de identificar quem é quem. Eu não acho tão parecido assim não, gente. Mas se observarmos bem, percebemos que eles, na verdade, são bem diferentes. Também concordo. Vamos conhecer um pouco mais a diferença entre eles. Começando pelo formato do corpo. Olha o polvo. Tá vendo a cabeça dele aqui, ó? Né? Olha o da lula. Então, vamos ver. Começa pelo formato do corpo, né? A lula tem um corpo mais alongado, ó. Alongado, né? Como um tubo. E os polvos têm um corpo mais arredondado, né? Depois podemos observar que os dois possuem 8 tentáculos. Essas partes aqui, né? Tentáculos. Mas as lulas têm também um par de tentáculos e nadadeira ao longo do corpo, que os polvos não têm, né? Que o polvo não tem. Então, ela tem mais do que eles. Na aula anterior, nós falamos também sobre os peixes considerados voadores. Vocês estão lembrados que nós falamos sobre os peixes voadores? Então, esses curiosos animais são encontrados apenas em mares de águas mornas. Será que esses peixes voam? Não, né, gente? Eles não voam. Eles fazem o que? Eles dão um salto, né? Para fugir de quem? Seus predadores, certo? Esse salto que eles dão, né? Para fugir dos predadores, muitas vezes quando eles saltam, eles conseguem fugir dos predadores do mar. Aí vem uma árvore lá de cima e pega o peixinho, né? Eles fogem de um e são capturados por outros. Mas vamos falar mais um pouquinho sobre eles. Todos eles têm um corpo fino e crescem pouco, atingindo no máximo 45 centímetros. Ao contrário do que se possa imaginar, esses bichos não voam como as aves, batendo as asas para cima e para baixo. O que eles fazem, na verdade, é ganhar impulso para dar grandes saltos. Depois abrem suas nadadeiras para planar, ficando no ar por até 15 segundos. Em geral, os peixes utilizam esses recursos para fugir de seus predadores, principalmente dos tubarões, atuns e dos golfinhos, certo? Então, eles conseguem usar as barbatanas, né, para ficar planos, né, no ar, né, e ficam até 15 segundos. Imagine aí o que é 15 segundos, vamos contar aí. Faz de conta que aqui é um peixinho, que ele está fugindo do predador, que pode ser o que? O tubarão, o atum ou o golfinho, e ele conseguiu abrir as suas nadadeiras e ficar plano, né, durante 15 segundos no ar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Até que é muito, né, gente? 15 segundos. Conseguem ficar 15 segundos. Para fugir de quem? Atuns, tubarões ou os golfinhos, né, gente? Aqui nós falamos sobre os golfinhos e sobre as baleias, que eles saem da água para quê? Para respirar e para pegar o oxigênio que eles precisam para sobreviver dentro da água, né? E depois que eles conseguem pegar esse oxigênio, né? Aí eles voltam para a água até sentir nova necessidade
de subir novamente à superfície. Então, vamos falar um pouquinho como você imagina que funciona a respiração desses animais, das baleias e do golfinho. Eles são mamíferos, nós já estudamos sobre isso, né? Entre muitas particularidades, ser mamífero significa ter pulmões e precisar do oxigênio do ar, né? E não da água. Então, se eles são mamíferos, eles respiram diferente dos peixes, diferente do polvo, diferente dos outros animais, eles respiram pelos pulmões. Eles precisam tirar da atmosfera do ar o oxigênio que precisa para sobreviver, né? E não da água, por isso que eles saem. Se eles respirassem o oxigênio da água, eles não necessitariam de subir, né, até a superfície para retirar esse ar, certo? Como que as baleias e o golfinho podem passar a vida debaixo da água sem se afogar? Então, vamos descobrir esse segredo, tá certo? O segredo está em subir, né? Ele vem respirar, né? Ele tem um fôlego enorme, né? Para passar muito tempo debaixo d'água e voltar à superfície novamente quando precisa. Nós humanos, para ficarmos lá na água, embaixo da água, como o golfinho que tem a respiração pulmonar e a baleia, nós precisamos o quê? Nós precisamos de instrumentos, né? Nós precisamos do oxigênio, daqueles cilindros de oxigênio, nós precisamos do óculos para poder enxergar debaixo da água, né? Coisas que eles não precisam, né? Eles vêm buscar e não usam nada. Nós precisamos de usar equipamentos específicos para ficarmos debaixo da água. Nós usamos nadadeira, é usado cilindro de oxigênio, é usado óculos apropriado, né? Então, nós humanos, como a maioria dos mamíferos, inspiramos e expiramos o tempo todo. E assim, sem perceber, renovamos o ar dos nossos pulmões aos poucos e constantemente. Como os mamíferos aquáticos é diferente, eles renovam a grande quantidade do ar a cada vez que sobem para respirar. Isso lhe dá fôlego para passar um bom tempo submerso. Tá? Eles são guerreiros, né, gente? Tem um fôlego que ajuda nessa atividade nessa parte de respiração, tá certo? Vamos falar um pouquinho do habitat, né? Um habitat marinho e do habitat de água doce, tá certo? Então, o habitat aquático pode ser dividido em dois grandes e diferentes subtipos de ambiente, que é o marinho e de água doce. Será que esse ambiente de água doce é o que tem açúcar na água, já que o marinho tem sal? Não, né, gente? Mesmo considerado o ambiente de água doce, ele também tem um pouquinho de sal, só que em bem menos quantidade que o ambiente marinho, né? Tá? A principal diferença entre esses ambientes está na quantidade de sal que eles possuem, certo? Nós estamos vendo aqui vários peixes, corais, né? Ambientes marinhos, né? O ambiente marinho também conhecido como mar, oceano, possui grande quantidade de sal dissolvido na água, fazendo com que esta seja salgada. Por causa dessa característica, os animais que ali vivem bebem água do mar e eliminam o excesso de sal presente nessa água. Essa eliminação é feita por meio de suas excretas. O que tem essas excretas, hein, gente? Então, já o ambiente de água doce, né, é representado pelos rios, lagos, lagoas, certo? E possui a quantidade menor de sal, mas como eu falei, tem sal, só que em bem menos quantidade comparado a um ambiente marinho, né? Por isso nós costumamos chamar de ambiente de água doce. Falando
Falamos sobre o ambiente marinho, falamos sobre o ambiente de água doce, sobre os animais que respiram por pulmões, falamos sobre os que respiram pelas brânquias. Vamos falar um pouquinho agora na unidade 3 sobre os animais que são próximos aos seres humanos. Esse é o capítulo, né? A unidade 3, o capítulo 1, ok? Vamos lá. Então, os animais próximos ao homem. Vocês vão ver na página 154. Na página 154 aí. Vamos voltar à imagem, tá certo? Vamos voltar. Na página 154, nós temos aqui um ambiente, certo? Nós temos aqui alguns animais, né? Nós temos umas ovelhinhas, temos porcos, temos galinha, cachorro e cavalo, certo? Então, nós temos aqui alguns animais que são considerados domésticos, alguns animais que são considerados animais de estimação e que fazem parte do nosso dia a dia. Alguns são criados, tem a criação, né, que são criados para a nossa alimentação. Outro, além de nos alimentar, nos fornecem outras coisas, né, como a galinha, que é derivado da galinha, a carne, ovos, da ovelha, a carne, a lã, certo? Do porquinho é usado o quê? A carne, a gordura, né, dela, certo? Então, vamos falar agora sobre os animais próximos aos seres humanos. De onde surgiu esses animais domésticos? Como surgiu essa ideia de animais domésticos, certo? No início da humanidade, aqui nós temos dos lados os chamados humanos, né, da pré-história, os primitivos, né? E nós sabemos que eles criaram situações para se adaptar, né? Muitas coisas eles criaram, adaptando para sobreviver ao seu ambiente. Então, eles criaram seus instrumentos, né, para sobreviver. Então, com os animais também, na vida deles não foi diferente. Então, eles passaram a criar animais com o intuito, né, de sobreviverem, né? Então, vamos ler e tentar descobrir qual a importância da criação dos animais na época dos primitivos, tá certo? Então, no início da humanidade, o ser humano era mônado, ou seja, não tinha moradia fixa, estava sempre mudando de um lugar, certo? Era caçador-coletor, o que significava caçava animais e colhia vegetais. Os alimentos que eles retiravam da natureza para sobreviver, né? Tanto os alimentos, tanto os animais como os vegetais, né? Quando havia necessidade, saía à procura de melhores condições de segurança, de alimento e até mesmo climática, né? Ele ia mudando de local de acordo com a necessidade do momento, né? Então, vamos na página 54. Esse conteúdo que nós estamos vendo é da página 54, certo? Com o passar do tempo, os humanos perceberam que poderiam cultivar o próprio alimento e criar alguns animais em vez de caçá-lo. Então, eles, para não ficar só mudando de lugar, né, eles passaram a criar animais, a acreditar que criando os animais, tendo as criações de animais, não seria necessário eles sair do lugar. Porque naquela época que ele não tinha local fixo, porque eles caçavam, né? Caçavam, comiam, e os animais lá acabavam. E eles precisavam ir para outro local para procurar alimento novamente, para sobreviver. Então, eles começaram a perceber que poderiam plantar os alimentos e criar também o seu próprio animal, né? Então, assim, nasceram
a agricultura e a pecuária, porque a agricultura é o plantar, né? O plantar. E a pecuária é a criação, está relacionada aos animais. A agricultura tem a ver com a plantação de alimentos e a pecuária tem a ver com a criação de alimentos, né, de animais. Além disso, perceberam que poderiam se aproximar de outros seres que oferecessem proteção e outras vantagens, como remédios naturais, passando a domesticar diferentes espécies de animais e plantas. Por esse motivo, os seres humanos passaram a viver em aldeias e a construir as primeiras moradias, dando origem às cidades e às civilizações, as chamadas comunidades. Vocês estão vendo aí que eles passaram a construir aldeias. Então, o objetivo deles não era um só, eles tinham um objetivo. O objetivo deles era construir, né, as primeiras moradias e ter um ambiente para viver bem, né? Aldeias para viverem bem, com condições boas de vida, né? Então, passaram a viver em aldeias e a construir as primeiras moradias, dando origem às cidades e às civilizações. Todas essas mudanças no hábito de vida possibilitou o aumento de números de filhos e, consequentemente, o aumento das populações humanas. Nós temos aí uma imagem do floquinho. Eu passei alguns dias no interior, né? Nós vamos falar sobre animais domésticos e eu fiz uma festa, gente. Eu fui para o interior e eu conheci alguns animais que eu não conhecia. O floquinho já é conhecido meu. O floquinho, quando eu fui em janeiro, ele chegou na casa do meu irmão bebezinho. Para ele se acostumar com a cachorrinha que tinha lá, com a cachorrinha que compraram um petzinho lá, eu tive que, como é que se diz? Colocar ele dentro da minha roupa, os dois juntos, porque os dois eram bebezinhos, né? Colocar ele junto comigo para ele se acostumar. E eu passei lá uns 15 dias, foram 15 dias colocando eles para se adaptar e hoje em dia eles são amigos. O floquinho agora tem essa fofura de gato, né? Que é na página 156 nós vamos falar sobre os animais domésticos e os felinos, né? Que vêm a ser felinos. Qual o significado, a minha cara de feliz aí, de boba, né? Qual o significado da palavra felino? São grandes famílias de mamíferos carnívoros, né? São exemplos o leão, o gepardo e o gato. Eles possuem garras longas e afiadas, têm ótima audição e olfato e enxergam muito bem, especialmente à noite, né? Olha as características dele, né? Possui garras longas, afiadas, tem ótima audição e olfato e enxergam bem durante a noite. São características de quem? Dos felinos. E o gato é um desses animais, né? Considerado felinos. Nós temos ele aqui, novamente. Nós vamos falar sobre ele ainda, continua na página 56, floquinho. Ele é tão divertido, ele, gente, tem uma imagem, não sei se eu coloquei aqui, ele sobe numa árvore atrás de sonho, que lá no interior também vi, assim, ele aparece de 10, é a coisa mais linda do mundo. Tentei filmar para vocês, mas eles são muito rápidos. Quando eu fui pegar meu celular, ele já tinha sumido. Que é o floquinho esperando a amiga dele. Então, a domesticação ocorre quando o ser humano adapta uma espécie ao seu convívio, né? No início, esse convívio acontece porque tanto o ser humano quanto o animal tem algum tipo de vantagem estando junto. No caso do floquinho, ele está servindo de companhia, tanto para o meu irmão como para a minha cunhada. Então, ela adotou o floquinho, comprou a cachorrinha, né?
E junto eles meio que formam uma família. Aí tem o bananinha, que é o cavalo, né? Então, um exemplo foi a domesticação dos gatos. Tá falando aqui ainda, né? Vamos ver do que estão falando aqui, certo? O convívio com os felinos traria benefício para os seres humanos. Tá falando na época dos primitivos, né? Do pessoal da pré-história, certo? Pois os gatos caçavam os ratos e outros animais que poderiam causar doenças a outros humanos ou até atacar a comida. Então, eles começaram a criar os gatos justamente para evitar os ratos, né? Por toda sua vez, para os gatos também havia o benefício da oferta, que eram os restos das comidas e proteção, certo? Tá aqui. Eu te coloquei ele na árvore, ele aqui, gente, tá simplesmente atrás do soninho. Ele subiu, depois ele foi galho acima, atrás. O soninho foi mais rápido e pulou para no telhado que tinha do lado. Então, a domesticação dos animais, que no início aconteceu principalmente pelos benefícios que dava ao ser humano, passou a acontecer também apenas pela companhia e pelo convívio, que foi justamente por esse motivo que o floquinho tá lá, o floquinho e a cadelinha, né? Além de cães e gatos, atualmente são domesticados diversos tipos de animais, como por exemplo é possível citar pássaros, tartaruga, hamster, peixes, camaleão, entre outros animais que são considerados animais de estimação. Aqui na página 156 nós temos também, tá falando aí sobre o melhor amigo do homem, né? Aí nós temos o exemplo do lobo cinzento, certo? Nessa página 156 aí do nosso livro, você vai ver que está falando sobre o lobo cinzento. Há mais de 300 mil anos na Europa, os homens e as mulheres do passado começaram a criar e a domesticar lobos cinzentos, uma espécie típica daquela região. Foram esses lobos que, com o passar do tempo, deram origem aos cães. Então, os cães foram originados de quem? Do lobo cinzento, né? Seu parentesco é tão próximo que, para os cientistas, eles pertencem a uma espécie de canins, né? Porém, mesmo que pertençam à mesma espécie, conseguem encontrar algumas diferenças entre lobos e cães. Assim, podemos dizer que os cães são uma subespécie do lobo. Isso é incrível, né, gente? Eles são uma subespécie porque eles têm algumas características que não são as mesmas. Então, é uma espécie que foi criada do lobo, né? Então, é uma subespécie. Passou a existir através do lobo, né? Como eu falei para vocês, né? Eu conheci esse papagaio aqui, o José, certo? Você conhece alguém que tem um animal de estimação que seja tão comum encontrar nas casas? Então, que não seja comum encontrar nas casas, papagaio não é permitido, né, gente? Tem que ter, nós sabemos que tem que ter aí uma documentação, né? Assim como a tartaruga, né? Existem animais que você tem que ter autorização, né? Tem um órgão específico que cuida, né? Que protege os animais, que ele não pode ser simplesmente retirado da natureza. Eu tô aqui num ambiente que é de interior, né? Tem esse papagaio, ele não é preso, ele é solto. Então, ele vai para onde ele quer, a hora que ele quer e volta sempre para lá. É o José. Aqui tem uma tartaruguinha também, né? Então, tá num ambiente natural. Eu estou fardada porque em algumas fotos, como eu levei a minha farda, eu me vesti, né, para tirar a foto. Mas essa daqui eu fiquei encantada e eu tava lá no meio e tirei, eu tava sem a farda, foi um momento que eu saí. Todo canto eu levava farda, nesse dia eu não levei, aí não deu certo tirar. Então,
são ambientes livres, né? Então, nós temos aqui uma menina brincando com furão. E aqui nós temos um menino com a iguana, né? Então, é importante lembrar que a domesticação causa mudanças no comportamento dos animais, né? Que já não precisam mais caçar ou coletar sua própria comida. Então, a partir do momento que o animal passa a ser um animal doméstico, ele não vai saber o que mais caçar, porque ele não sabe procurar sua própria comida, porque ele já teve nas mãos, né, em mãos, foi domesticado, as pessoas começaram a dar a ele tudo que ele precisava, então ele não vai saber caçar, né, nem coletar a sua própria comida. Então, dessa forma, animais domesticados geralmente não conseguem voltar a viver nos seus habitats naturais, porque ele foi tirado do seu habitat, foi adaptado a uma outra realidade. Então, se ele voltar para o seu habitat, o que é que vai acontecer? Ele não vai saber sobreviver àquele habitat que para ele é novo. Apesar de ser o seu ambiente, era para ser o seu ambiente, para ele vai passar a ser novo, porque ele não estava vivendo, ele desaprendeu a caçar sua própria comida, certo? Então, nós temos aqui imagens, esse Louro José foi incrível. Então, para saber mais, nós vamos falar um pouquinho sobre a consequência do abandono, né, dos animais, que assim como existem pessoas que amam os animais, existem as pessoas também que fazem eles sofrer, né, que abandonam. Então, se você não tem condição de criar um animal, que o animal ele precisa se alimentar, ele precisa de moradia, ele adoece, precisa de remédio, né? Então, são alguns gastos que você vai ter. Então, se você pensa em criar um animal, pense também nas necessidades que ele vai ter, né? Será que você que está querendo criar um animal vai ter condição de atender às necessidades dele? Atenção, carinho, alimentação, moradia, água para beber, né? Entre outras coisas. Então, consequências do abandono. Animais acostumados a receber cuidados de humanos não estão preparados para viver por conta própria, porque a partir do momento que você joga ele, não quer mais, que é que acontece muito, que me deixa muito triste. Agora, nessa época de pandemia, eu fiquei sabendo de grupos. A minha irmã mora em um apartamento, num condomínio, aí colocaram num grupo oferecendo um animal. Quem queria um animal, né? O animal já grandinho. Ai, me cortou o coração, mas eu não podia ficar pra mim, porque eu moro em apartamento, eu tenho na minha casa, como vocês sabem, eu tenho a Lilica, que tem 12 anos, é uma pinche que tem 12 anos, ela por sinal tá obesa depois da cirurgia que ela fez, ela engordou muito, né? E tem uma Sabrina, que é uma gata, né? Que nós castramos, que meu filho achou ela na rua, ela estava desorientada, ia sendo atropelada por 2 carros. Então, nós achamos, eu divulguei nas redes sociais, meu filho procurou nas redondezas de quem era, não apareceu o dono. Então, eu tô com essa gata, que tive que adotar, porque senão, se eu deixasse ela na rua, ela morreria, né? Ela é toda bobinha. E na casa da minha mãe, eu tenho a Nina, que tem 10 anos, é uma vira-lata linda, chocolate, já postei foto com ela. Tenho um gato, o lourinho, que a mamãe chama de Roberto Real, a minha irmã chama de Faniquito, né? Então, e tem a Mel, que é uma gatinha, a Mel, né? Minha, que mora na casa da mamãe, tem a gata Mel.
Mas por que tá na casa da minha mãe? Porque eu não tenho espaço aqui na minha casa. Então, a minha é muito grande, né? Então, se você não pode criar, por que você pegou? No caso, quando eu peguei o lourinho que iam jogar fora, eu primeiro perguntei à minha mãe, eu ganhei um gato, só que eu não posso ficar com ele na minha casa. Porque aí contei, ela já sabe a minha história. Aí a mamãe disse, pode trazer. O Juninho fazia, o meu filho tinha 10 anos, fazia judô, uma menina chegou com ela, bebê, acho que ela não tinha nem um mês, cheia de carrapato. Eu não ia ficar, gente, eu fiquei porque eu vi que aquela cachorrinha precisava ser cuidada, porque senão ela ia morrer de tanto carrapato que ela tinha. Aí fiquei com essa cachorra, perguntei à mamãe se eu podia ficar com ela. A mãe, nós construímos uma casinha pra ela, teve todo o cuidado, levou pra veterinária e tudo. Hoje em dia ela já tem 10 anos com a gente. Então, a questão da consequência do abandono, né, gente? Não abandonar. Então, eles terão dificuldades, né, se você abandonar, de encontrar alimentos, porque eles são acostumados a ter, né, no seu recipiente, e local apropriado para se abrigarem do frio, da chuva, dos possíveis perigos que as ruas lhe oferecem, os maus tratos, atropelamento, por exemplo. No caso da Sabrina, ela ia sendo atropelada por 2 vezes, por isso que o Juninho achou por bem colocar ela dentro de casa. Eu já tive um que eu chorei muito porque foi atropelado, né? Então, o abandono dos animais também pode trazer problemas para a saúde pública. Animais em situação de abandono ficam expostos à doença, né? Muita doença. E essas doenças, elas podem ser transmitidas para o humano e para outros animais. Então, a gente vê muitos animais sendo... Outro animal aqui, gente, é um gato. Esse gato aqui é quase a largura da cama. Eu fiquei surpresa com o tamanho desse gato. Esse gato não é, também é da mesma casa que tinha um papagaio nesse dia. Eu fiz a festa. Tem um cachorro também, não sei se ele tá nessa foto. Então, gatos não são tão apegados aos donos quanto o cachorro, diz o estudo. Depende, né? Então, toda mãe e todo pai de gato sabe. Eles são independentes, limpam-se sozinhos, não pedem por atenção toda hora e mantém aquele temperamento tranquilo boa parte do tempo. Isso faz parecer que eles são mais indiferentes aos donos que os cães. Mas, como todo pai e toda mãe de gato também sabe, a verdade é que eles são incompreendidos. A pesquisa mostra que os bichinhos desenvolvem um apego emocional muito grande com seus cuidadores, tão forte que quanto o desenvolvimento para um cachorro ou mesmo de uma criança. Então, eles são apegados, só que a forma deles demonstrar é diferente do cachorro, porque cada animal tem sua característica. Assim como nós humanos, cada um tem uma característica diferente. Você é igual ao seu irmão ou seu amigo, se você não tem um irmão. Eu não sou igual aos meus irmãos. Cada um tem sua característica. A mesma coisa são com os gatos. Eles são diferentes do cachorro, mas eles não amam a gente menos do que os cachorros, não. A Sabrina, se eu fechar a porta do quarto, ela fica miando para entrar igual a Lilica. Então, nós vamos realizar agora uma atividade das páginas 155 e 159 do livro, certo? Então, aqui no primeiro quadrinho tem assim: o humano primitivo vivia mudando de residência
em busca de alimentos e melhores condições de vida. Por isso era chamado de nômade, né? Então, no início da humanidade, os seres humanos eram considerados tracinho, pois comiam o que encontravam na natureza. Eles eram chamados de caçadores-coletores, porque eles tiravam comida da natureza. Para criar animais para o consumo, o humano precisou domesticá-lo, né? Ele começou a domesticar os animais. Só assim surgiu as criações, né? Da necessidade de o ser humano cultivar seu alimento e criar animais para o consumo, surgiu o quê? Surgiu a agricultura, que é o cultivo, né, das plantações, e a pecuária, que é a criação dos animais, certo? Então, vamos para a página 159. Na página 159, você está fazendo juntinho comigo, né? Tem o seguinte: porque os gatos muitas vezes são considerados menos apegados aos donos que os cães? Porque eles apresentam um comportamento independente, né, gente? Ele é calmo, diferente dos cães, né? Que são mais agitados, que são mais dependentes. Eles são mais independentes, os gatos, né? O que a pesquisa citada no texto concluiu? Tem um texto aqui, né, que está falando desse texto aqui, sobre os gatos são tão apegados aos donos quanto aos cachorros, que nós comentamos sobre esse texto, até tinha imagem do gatinho grande, né? Então, o que a pesquisa concluiu? Que os gatos, eles desenvolvem tanto apego emocional quanto um cão, do mesmo jeito que uma criança, certo? Então, a conclusão foi que eles desenvolvem o mesmo apego emocional, a conclusão que ele teve, apesar deles serem aparentemente independentes. Essa imagem aqui é de foi uma visita que eu fiz na casa da professora Cris, e essa cachorrinha aí, ela é simplesmente encantadora, a Flica, né? Foi amor à primeira vista, mais uma declaração de amor, mais uma amiga, né, do mundo animal para mim, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.